Obrigada, presidente Tainara. Bem, boa tarde, população de Araraquara, boa tarde aos munícipes aqui presentes em plenário, boa tarde aos demais vereadoras e vereadores aqui. Na última sessão ocorreu um fato que a gente precisa pontuar. E aí, vereadora Fabi Virgílio, a gente não podemos deixar, na verdade, de acreditar no processo pedagógico com a sociedade. Às vezes a gente se exalta porque a ignorância, ela desperta em nós o que há de pior dentro de nós. Só que a gente ainda acredita na pedagogia e na educação social. Porque, de fato, esses que deturpam, esses, de fato, que reproduzem discursos fáceis, são frutos de um processo higienista, um processo colonizador, que está em pauta no Brasil desde sempre, que é um processo onde tenta, a todo momento, tirar a educação do povo brasileiro, ou seja, negar que o povo brasileiro seja pessoas que tenham poder no sentido da educação como emancipadora. E aí, trazendo nesse sentido, quando nós falamos de alguns assuntos acadêmicos, é importante a gente trazer para o debate, para a pauta acadêmica, principalmente removendo ela do senso comum, porque senso comum nós fazemos senso comum. O que é acadêmico nós fazemos na academia esse debate e com alguns conceitos acadêmicos. E aí, nesse sentido, eu venho falar um pouquinho, vereadora Tainara, sobre linguística, sobre a variação linguística, porque a população precisa saber sobre. A variação linguística, na verdade, aos nobres vereadores presentes também, que alguns fizeram esse debate de forma rasa, é importante a gente entender que é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio de variações históricas e regionais. Em um mesmo país, um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como a língua portuguesa, ela não é um sistema fechado e imutável, a língua ganha diferentes nuances. O português que é falado no Nordeste, por exemplo, não é o mesmo português que é falado no Rio Grande do Sul. Claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. As variações acontecem desta forma porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com sua necessidade comunicativa. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. Não é porque não estar num dicionário normativo da língua portuguesa que aquela variação linguística ela não existe. Ou ela é errada. Não, são variações linguísticas. O português falado em algumas cidades, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, pode ganhar um estigma pejorativo de incorreto ou inculto, quando nós chegamos na grande capital. Nós que somos aqui do interior paulista, quando nós vamos para as grandes metrópoles, nós sabemos o que é o preconceito linguístico. Quando tiram deboche da gente por a gente falar o R puxado, ou esse jeito caipira nosso. E aí, quando nós falamos de algumas linguagens criadas por alguns grupos identitários, alguns grupos regionais, nós falamos por muitas das vezes incompreendidas por outros. No caso, o tal do pronome neutro que tantas pessoas falam e deturpam. O pronome neutro, vereador Rafael De Angeli, ele não anula o pronome a, o pronome o. Ele cria um novo pronome, vereador Carlão, para designar aquelas pessoas cuja norma culta da língua portuguesa não estão as respeitando, não estão as incluindo. Por quê? Nós precisamos compreender que a língua brasileira, a língua portuguesa que nós falamos em Brasil, é uma língua construída através de um processo colonizador. Tanto que foi uma língua que foi imposta à população indígena que aqui habitava, que foi imposta aos povos pretos que falavam diversas línguas, e eles foram catequizados para que de fato pudessem seguir uma norma. Norma essa criada pelo sistema heteronormativo branco da época. Então, quando nós falamos que utilizar do pronome neutro é errado, nós devemos tomar cuidado, porque isso é uma variação linguística. Do mesmo jeito que eu, uma mulher, reivindico que me tratem no pronome feminino, existem pessoas que querem ser tratadas no pronome neutro. E está tudo bem. Do mesmo jeito que existem várias outras variações linguísticas que nós precisamos
respeitar. Portanto, apesar de algumas variações linguísticas não apresentarem o mesmo prestígio social no Brasil, não devemos fazer da língua um mecanismo de segregação cultural, corroborando com a ideia da teoria do preconceito linguístico, ou julgarmos determinada manifestação linguística superior à outra. Então não é porque eu falo a norma culta da língua portuguesa que eu sou superior àquele outro povo que fala de forma diferente à minha. Não é porque aquele outro não fala o português correto, como muitos dizem, que ele está errado. Não podemos cair nisso no preconceito linguístico, da gente criar uma segregação social onde nós colocamos inclusive a língua num sistema de castas, onde nós nos achamos superior por achar que estamos falando certo. Mas aí sabe o que nós somos? Eternos ignorantes. Porque a gente quer fazer um debate acadêmico trazendo para o senso comum, sem sequer saber do consenso da linguística. Muito obrigado, boa tarde a todos nós.